Desde o triste acidente ocorrido com a Juliana Marins, algumas pessoas têm me questionado sobre a questão de segurança. E essas perguntas decorrem do fato de que praticamos esportes radicais e a segurança faz parte do dia a dia desses esportes. Eu confesso que eu evitei um pouco de falar sobre o assunto, porque me entristece muito esse aproveitamento que se faz dessas tragédias. Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam dessas catástrofes para fazer vídeos e com isso ter mais visibilidade. Eu particularmente sou um pouco avesso a essa prática. E imagino o quão desconfortável deve ser para os familiares e amigos dessa pessoa. Não pode entrar numa rede social que toda hora está lá alguma coisa expondo para a gente. Assim, em respeito a ela, aos familiares dela, eu evitei de falar sobre esse assunto naquele momento. E agora, tendo passado já um grande período, a coisa já acalmou, vamos falar um pouco sobre a questão de segurança. E não se trata aqui de querer ser engenheiro de obra pronta, pois depois que as coisas acontecem é muito fácil você falar sobre eles. A grande questão é antever os problemas. Mas eu gostaria de trocar algumas experiências em relação a esses esportes que temos praticado e que a segurança é algo que deve ser levado muito a sério. E infelizmente, a grande maioria dos grupos que praticam esses esportes não estão dando a necessária importância a essas técnicas de segurança. E por isso eu vou compartilhar aqui algumas questões práticas que temos adotado ao longo desse período que temos praticado esses esportes. Primeiro vou falar no caso específico do rapel, que é o que nós mais praticamos, que essas dicas simples possam de alguma forma auxiliar a todos que praticam esse esporte. A primeira regra que temos adotado é que sempre quando alguém coloca equipamento de segurança, ou em si próprio ou numa outra pessoa, uma segunda pessoa experiente faz a conferência desse equipamento. Não que nós não confiemos nas pessoas, mas todos nós somos seres humanos infalíveis. De repente, podemos falhar num momento e essa falha pode ser fatal. Então, sempre como regra, uma segunda pessoa confere todo o equipamento para ver se está correto. Um outro ponto, sempre quando alguém não experiente for descer, ou quando alguém não conhecido do grupo, mas que se diz experiente, alguém fica lá embaixo fazendo a segurança. E veja bem, nós não podemos confiar na informação dessa pessoa que veio, que se diz experiente, que não sabemos até que ponto ele está sendo verdadeiro, ou até que ponto ele está dizendo que tem experiência para algum destaque, para ter algum destaque no grupo, ou coisas assim. Então, sempre, não conhecemos a pessoa, alguém fica embaixo fazendo segurança. Outra questão é que sempre colocamos 2 cordas no mínimo. Nunca a gente pratica com uma corda só. Porque nós precisamos de uma corda livre para o caso de acontecer alguma coisa. Imagine que na descida a pessoa trava no meio, não consegue descer e precisamos resgatar essa pessoa. Então é sempre importante ter uma corda livre.
ou aconteça alguma coisa, sei lá, com a pessoa que esteja descendo, e precisamos descer rapidamente para outra corda, ou mesmo utilizar essa corda para fazer um resgate. Porque em muitos locais você não tem trilha para subir, você depende da própria corda, ou às vezes subir pela corda é mais rápido do que vir pela trilha. Então sempre nós deixamos uma corda livre. E sempre fica uma pessoa em cima, já com todo o equipamento de segurança. Pois se alguma coisa acontecer, vai ser muito mais rápido o resgate, vai ser muito mais rápido a gente poder prestar o socorro. São algumas coisas simples, mas que pode fazer toda a diferença no caso de algum acidente. Graças a Deus, em todo esse período, nunca tivemos um único acidente onde foi necessário utilizar desses procedimentos de segurança. Mas ainda assim, ele é necessário. O ideal é que nunca tenhamos situações de emergência, mas precisamos estar sempre preparados para ela. No caso de trilhas, imaginemos uma trilha simples. As pessoas vão simplesmente mexer a cara na trilha. Independente de não ser uma trilha arriscada, algumas normas de segurança devem ser observadas. A primeira delas é que você tenha um guia que vá à frente abrindo o caminho. E esse guia, não basta que seja uma pessoa que conheça o local. O conhecimento dessa pessoa tem que ir além de conhecer o local. Precisa saber o que fazer no caso de uma emergência. Precisa saber, no caso de uma emergência, onde buscar socorro. Precisa ter alguma noção de primeiros socorros, pois alguém pode ter um mal súbito na trilha. Alguém pode passar mal e precisar ser socorrido. Portanto, o guia tem que ser muito bem preparado. Deve estar sempre com o celular em condições de fazer a ligação, pois, em caso de algum acidente, ele tem como, de uma forma rápida, prestar socorro. Essa é uma questão simples e fundamental. Outra questão refere-se a orientar as pessoas que vão fazer a trilha. Orientar para que as pessoas não saiam colocando a mão em galhos, troncos que vê pelo caminho, que é natural isso. Durante uma trilha é natural as pessoas saírem colocando a mão em tudo, e não deve se fazer isso. A gente não sabe o animal peçonhento que pode ter ali. Então estaria evitando muitas picadas, simplesmente por não sair colocando a mão em qualquer lugar. Não somente toca em alguma coisa somente quando necessário. Fora isso, não toquemos em nada. Uma coisa que vejo acontecer com muita frequência nas trilhas, sempre tem aquele engraçadinho que começa a gritar, uma cobra, aquela coisa toda, para assustar os demais. Isso é algo a ser evitado em qualquer trilha. Esse tipo de brincadeira nunca deve acontecer. Pois, se nós começarmos a brincar com isso, no momento em que tivermos uma situação real de risco, como uma cobra, por exemplo, na trilha, as pessoas não vão acreditar, vão achar que está se tratando novamente de uma brincadeira e não vão dar a necessária atenção. Então nunca se brinca com relação a isso. A trilha é séria. Por simples que seja a trilha, precisamos encarar com seriedade. Também devemos evitar esse excesso de conversa. Né? Tem pessoas que ficam tagarelando. Quando estamos fazendo uma trilha, nós precisamos contemplar o ambiente. Precisamos ter esse contato mais íntimo com a natureza. Precisamos curtir o momento. Então, no momento de tagarelar, no momento de estar cantando, gritando, não fazendo nada disso. Primeiro, que isso é contrário ao propósito de se fazer uma trilha. E segundo, que com esse barulho nós não vamos conseguir ouvir alguma ameaça real. Muitas vezes é na sutilidade, na percepção dos pequenos ruídos que a gente percebe
algum risco que pode ocorrer numa trilha. Exemplo disso, imagina que tem uma cobra cascavel na trilha. Ela sempre, antes de atacar, ela balança os bichos. A gente não vê isso. Então, e também outros animais. A gente precisa sempre ouvir o que está se passando. Isso aumenta e muito a nossa segurança. Bom, e no caso dessas trilhas, com maior grau de dificuldade e de risco, como é o caso desse vulcão da Indonésia. É óbvio que normas de segurança muito mais rígidas devem existir. E precisamos questionar até que ponto essas normas estão sendo respeitadas. A primeira delas é uma orientação franca dos participantes acerca dos riscos que existem no local. De regra, essa norma não é muito respeitada, pois os guias, em geral, ou as pessoas que estão vendendo esse passeio, não querem passar a ideia de que existe esse risco, ou seja, tenta-se passar a ideia de que está tudo sob controle. É tranquilo, não vai ter problemas, está tudo sob controle. E ao fazer isso, acabam aumentando os riscos. E fazem isso por quê? Se forem francos a respeito do real risco que existe no local, possivelmente muitas pessoas não vão participar. Então precisa passar uma ideia falsa de que está tudo sob controle. E essa ideia de que tudo está sob controle pode ocasionar um resultado fatal. Outro ponto refere-se ao guia em si. Como foi dito agora há pouco, não basta a pessoa conhecer muito o local. É óbvio que ele deve ser um grande conhecedor do local, mas precisa mais do que isso. É saber como lidar diante de uma situação de emergência. E é natural que as pessoas achem como se nunca vai ter uma emergência. Nunca vamos precisar. E esse pensamento é que acaba muitas vezes gerando um resultado fatal. No caso específico da Juliana, é lamentável o quanto demorou para que a informação chegasse às autoridades. E com isso o resgate se iniciou muito tardiamente, mostrando um total despreparo do guia para essa situação. E muitas vezes, quando acontece algum incidente, por pequeno que seja, e deveria ser comunicado, as pessoas retêm essa informação. Para passar aquela ideia ilusória de que tudo está seguro, que está tudo sob controle, muitas informações deixam de ser levadas. E com isso não se tem um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo. Trilhas perigosas, como aquela e tantas outras que a gente vê por aí, requerem a presença de pelo menos 2 guias. Justifica. Falando da importância de termos um guia bem preparado para ir à frente, abrindo o caminho, vai mostrando o caminho dos participantes. Porém, nessas trilhas perigosas, todo participante deve estar sempre sob o olhar do guia. E é impossível para o guia que está na frente cuidar das pessoas que estão atrás. Então é necessário que tenhamos uma pessoa atrás, o que nós chamamos de limpa-trilha. É aquela pessoa que vai certificando de que ninguém ficou para trás. E que possa estar sempre cuidando do comportamento das pessoas que estão na trilha. Imaginemos uma pessoa, o grupo, esteja praticando algumas atitudes que colocando em risco a própria segurança. O guia que vai à frente não tem como ver isso. Então é fundamental que tenhamos outro atrás para poder corrigir essa pessoa. Para poder orientar e manter sob vigilância todos os participantes a todo momento.
muitas vezes as pessoas começam a negligenciar pela segurança. Então é necessário ali que seja imediatamente corrigido essas falhas. Então a presença desse segundo guia é fundamental. E não só para isso. Imaginemos que um dos integrantes que está ali, ainda que seja um grupo pequeno, tem um mal súbito e desmaia. Acontece alguma coisa. Quem está na frente não vai ver. Muitas vezes os próprios integrantes que estão ali do grupo não percebem. Imagine que a última pessoa do grupo desmaia e cai e ninguém percebe. Ou que escorrega e cai aí. Então é fundamental, nesses casos, tem essa segunda pessoa. E a segunda guia também é importante para o caso de alguma coisa acontecer com o guia que vai à frente. Imagina no grupo, um guia só. E esse guia, por exemplo, imagina que ele tivesse escorregado e caído. Aí vocês vão poder dizer, ah, mas ele é experiente, não ia acontecer. Não, ninguém é super-herói. Os guias são mais experientes e com isso a probabilidade deles se acidentarem acaba sendo menor. Mas não é impossível que aconteça. Então ele poderia escorregar e aí ficaria todo o grupo ali sem saber o que fazer. E mais, as pessoas poderiam, na tentativa de ajudá-lo, poderiam ter muito mais vítimas. Não pode acontecer isso. Pode acontecer de não colocar o que tem a cobra, ser picado, coisa assim, e ele precisar ser socorrido. Ele pode ter um mal súbito. Já ouvimos falar de tantos casos de pessoas que estão no meio de uma trilha, no meio de uma atividade, e têm um mal súbito. Alguns acabam falecendo, inclusive ali. E por que não pode ser o guia? Não, ele não é imortal. Ele não é um super-herói, ele é uma pessoa como nós. O diferencial é que ele tem um maior conhecimento, seja do local ou de técnicas de segurança. Por isso que poderia ter. E no caso de uma guia, de uma trilha complicada como aquela, imagina se alguma coisa acontece com o guia. O que ia acontecer com os integrantes? Ficariam, inclusive, sem ter condição de voltar. Ou teriam que voltar sem guia nenhum. Isso se também não se acidentassem tentando socorrer o guia. Então é fundamental, nesses casos, o segundo guia. E aí vocês poderão questionar, ah, mas ter um segundo guia vai aumentar muito a despesa. Ou seja, em vez de um guia não ter que pagar por dois. É o preço da segurança. É o preço da vida. E se nós não tivermos um respeito à vida, nada disso faz sentido. Nem o mais belo visual que você possa ter numa trilha, nada vale a pena se não houver respeito à vida. E o que nós notamos é que, infelizmente, a questão econômica está prevalecendo sobre o respeito à vida. Muitas das empresas que vendem esses passeios estão mais preocupados com o retorno financeiro do que com as vidas que lhes são confiadas. Quando chegamos a esse ponto, percebe-se que nada faz sentido. Precisamos entender que o bem maior que nós temos é a nossa vida. Vocês podem até defender que então nós nunca vamos ir num local desse, porque não existem essas regras de segurança. Eu digo uma coisa, eu particularmente, eu adoro esportes radicais, adoro trilha, adoro chegar onde ninguém chega, eu tenho essa paixão em mim, com muitas pessoas, mas tenho evitado de estar em muitos locais, justamente por perceber que não há segurança. Infelizmente, a negligência pela segurança tem sido muito grande em todos os locais. Uma última questão de fundamental importância e que não aconteceu no caso do Juliano. Nesses casos, nós nunca podemos deixar o integrante para trás. E é natural, quando a gente faz trilhas em grupo, vai ter aquele que vai se cansar.
vai ter aquele que não tem o preparo físico compatível com os demais. Então é muito comum aquele que queira parar para descansar. E o que fazer nesse momento? Vamos parar para descansar e atrasar o passeio de todo mundo? Fazer com que todo mundo fique parado junto com ele? Sim, exatamente isso. Vai atrasar? Vai atrasar. Nós, no motociclismo, nós costumamos dizer que quem vai sozinho chega mais rápido, mas que em grupo chegamos mais longe. Porque é natural que quando vamos em grupo, o atraso de um é o atraso de todos. Se um para, atrasa todo mundo. Se tem um problema com um, esse problema é de todo mundo. Nesse ponto, é lógico que nós vamos atrasar a chegada ao destino. Porém, vamos chegar em segurança. Um vai cuidando dos demais. E assim, mutuamente, nós vamos cuidando um do outro e vamos chegar mais longe. Ainda que levemos mais tempo. E essa questão do tempo, nós precisamos dar uma outra visão. Precisamos entender que o objetivo não é chegar, é curtir toda a caminhada, tudo isso faz parte. Não basta chegar. Vamos aproveitar cada momento da caminhada. Curtir a caminhada como um todo. Aí no momento precisamos parar, vamos aproveitar esse momento para a convivência. Vamos praticar a empatia, a solidariedade. Vamos enxergar o outro como nosso irmão que está ali, está tendo alguma dificuldade, vamos junto. Poderíamos ser nós. Pois, por mais preparados que estejamos para uma caminhada, de repente nós poderemos ser surpreendidos com uma dificuldade física naquele dia. De repente uma noite mal dormida, de repente o excesso, o estresse, excesso de preocupação, alguma coisa pode afetar em nosso desempenho, de repente pode ser nós também atrasar todo mundo. Então precisamos ter essa ideia, ninguém fica para trás, não pode ficar ninguém para trás. Existe uma lógica, gente, muito simples de se entender nesse ponto. Imaginemos que nós estamos todos caminhando na trilha, vamos imaginar aquela trilha lá, uma trilha perigosa. E uma pessoa está cansada, eu preciso descansar. Ela para descansar. E a gente comete a besteira que fizeram lá, de deixar ela para trás. Então fica aí que nós vamos caminhando. Imaginemos que essa pessoa fique aí 10 minutos descansando. Beleza, descansou agora, estou revigorado, agora eu vou. Aí eu tenho duas alternativas. Primeiro, eu vou caminhar no meu ritmo, sempre sozinho, porque eu não vou conseguir, a partir do momento que eu fiquei parado, eu não vou conseguir acompanhar o grupo. O grupo está 10 minutos à minha frente. Então eu vou caminhar sozinho, o que aumenta muito o risco, de uma forma geral. Então, é aconselhável isso? Não, não é aconselhável. Ah, mas então eu vou correr agora para mim poder alcançar o grupo. É o que acontece em geral. Sempre que alguém fica para trás, essa pessoa depois de estar para trás vai começar a aumentar o risco, porque ninguém quer ficar sozinho. É desconfortável você ficar sozinho. Então a pessoa vai aumentar o ritmo para conseguir chegar ao grupo. E nesse aumentar o ritmo, ele aumenta o risco de um acidente. Andando mais rápido, é lógico que a probabilidade de acidente se torna muito maior, muito maior. E seja nessa caminhada solo que ele vai fazer por ter ficado parado, ou seja, enquanto ele está correndo para poder chegar ao grupo, ele vai estar sem guia, sem ninguém. E, com certeza, no caso da Juliana Marins, aconteceu uma dessas duas coisas. Ou ela foi sozinha, eu não acho muito provável, ou ela foi apertar o ritmo para poder chegar ao grupo, aumentando o risco de acidente. Então, ficar para trás nunca é uma boa alternativa. E um guia que tem um mínimo senso de humanidade não deixa ninguém para trás. Porque sabe que essa caminhada
pessoa que ficou para trás, ela vai ter muito mais risco de um acidente. E pior, acontecendo alguma coisa não vai ser percebido. É o que aconteceu com a Juliana. Ela escorregou e não foi vista, porque todo mundo, se as pessoas estivessem próximas a ela, visto acontecer aquilo, com certeza as possibilidades de um resgate teriam sido infinitamente maiores. Portanto, essa é uma regra fundamental. Não deixar pessoas para trás. E mais, a partir do momento que essa pessoa está seguindo, você envia, ainda que ela seja, imagina que essa pessoa que ficou para trás, ela ainda conheça mais ou menos o local, ela tem uma certa experiência com trilhas, e ela tem até frieza, eu vou andar no meu ritmo, não vou nem correr para alcançar a pessoa, eu sigo sozinho a partir daqui. Se acontecer alguma coisa com essa pessoa, não se perceber, o mal surdo do tempo, vai ficar totalmente desprotegido. Então, esse ponto, creio que foi o fundamental. E não poderia ter acontecido. E eu estou dizendo isso não é porque já aconteceu o acidente, agora nós vamos analisar o acidente e ver o que poderia ter acontecido. Não se trata, como eu disse aqui agora há pouco, de dar uma de engenheiro de obra pronta. Né? Porque depois que a obra dá errado é muito fácil, ter que colocar, dar seus pitacos ali, podia ter feito isso, aquilo, é muito fácil. Mas não se trata disso, se trata de norma de segurança que a gente vem praticando já há algum tempo e que infelizmente não foram observadas. E o que é pior, não é que não foi observado naquele caso, é que não estão sendo observadas. Aconteceu com ela, mas quantas pessoas já morreram nesse mesmo local? Em outras trilhas, quantos acidentes têm ocorrido? Então é uma prática, essa falta de segurança, infelizmente, tem sido uma prática. E nós precisamos criar essa consciência de que a vida é muito importante. Tudo que nós formos fazer na vida, nós precisamos pensar na segurança. Assim como nós pensamos, a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente precisa cinto de segurança. Foi necessário leis impondo isso, mas com o tempo a gente percebe que isso é importante. Nós precisamos dessa segurança. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, segurança é fundamental. Precisamos olhar a nossa vida como um bem precioso e assim usarmos todos os métodos necessários para a preservação da vida. Muito obrigado.